A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa querida CPAD, onde você encontra diversos materiais de leitura, materiais de brindes, bíblias, de vários estudos, de vários tipos, revistas. Você deveria visitar a CPAD. Antes de dar qualquer presente, passa na CPAD, né? Conselheiro Cotegipe, e ali 210, se não me falha a memória, né, pastor Fernando? E ali você encontrará tudo que você precisa, livros teológicos, livros de estudo, bíblias, coisas tremendas, né? Nós estamos então na lição de adultos, né? Esse trimestre é comentado pelo pastor Ziel Gomes, Deus abençoe o servo de Deus. Segundo trimestre de 2022, estamos estudando sobre os valores do reino de Deus. Estamos na lição 10, obviamente que se você perdeu alguma aula, se distraiu, não deu tempo de assistir, vai aqui embaixo na playlist, dê uma olhada. As aulas são razoavelmente curtas, objetivas e vai ser de grande enlevo espiritual para a sua vida. Lição 10, então, 5 de junho de 2022, nossa segurança vem de Deus. Texto áureo, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Na verdade prática, nos diz assim, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Vamos à leitura bíblica em classe, Mateus 6, 19 a 27, que ora leio. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai-vos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Os objetivos desta lição primeiro, contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. Segundo, descrever a idolatria ao dinheiro. E terceiro, demonstrar a quietude espiritual em Deus. A palavra-chave aqui dessa lição é ansiedade. Vamos ao texto.
na lição deste domingo, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Vamos dar uma lida em 1 Timóteo 6,17. Farei a leitura na Bíblia de Estudo Holman, uma Bíblia nova, uma Bíblia cheia de detalhes, maravilhosa, publicada pela nossa CPAD. É uma Bíblia que você não pode deixar de possuir na sua biblioteca. 1 Timóteo 6,17 diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então não é para pôr a esperança na incerteza das riquezas, disse Paulo, né? No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo e sobre a ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10, se você não fechou a Bíblia, eu estou na Bíblia Holman, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Precisamos então ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Então, a pessoa fica dependente dos bens materiais, deixando de depender de Deus. No primeiro tópico, a riqueza do céu e a riqueza da terra. Subtópico 1, uma conciliação impossível, ou seja, riqueza do céu e da terra são inconciliáveis, não dá para ter combinação. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pelas concupiscências dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, 1 João 2,16. Eu gosto muito dela na linguagem de hoje, esse versículo, mas vou ler na Nova Almeida Atualizada. 1 João 2,16 diz assim: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então veja que esses males, essa concupiscência dos olhos, né, isso acaba nos prendendo a bens materiais, às coisas terrenas. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, lá em Mateus 4, de 1 a 11, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Ofereceu os reinos deste mundo para Jesus. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo, e ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon, a palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. O dinheiro e a cobiça se tornam um Deus.
Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Seremos dominados pelos bens materiais, pelo dinheiro. Esses bens materiais, né, tipifica aí todo o dinheiro, né, toda a riqueza. Número 2, tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro, como a maneira como eles viam o dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina, né? Eles viam a prosperidade financeira como a aprovação de Deus, quando na verdade não era nada disso. E hoje nós vivemos numa época em que há muitos, entre aspas, evangelhos que seguem esta linha. Se a pessoa tem um carrão, se a pessoa tem prosperidade, se a pessoa tem uma conta gorda, é porque Deus está abençoando essa pessoa. Será mesmo? Será que isso significa que Deus está aprovando essas pessoas? Então, o que dizer dos milionários ou bilionários que são ateus e que não servem a Deus? Como é que é isso, né? Então, veja que há algumas contradições. Então, eles davam muita ênfase a bens materiais. Jesus confrontou esse pensamento, mostrando claramente a diferença entre os tesouros do céu e os tesouros da terra. Eu estou no subtópico 2. Jesus mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta, né? Jesus deixou isso claro. Jesus mostrou que esses bens materiais, eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem, podem ser levados pelos ladrões. Vivemos em centros urbanos e em alguns centros rurais também, onde os ladrões, né, estão proliferando, estão roubando, né, de maneira absurda. Pessoas estão perdendo seus bens, suas riquezas, né, assim, num piscar de olhos. O que não dizer das tragédias da natureza, que quando vem destrói tudo, né, as chuvas, as enchentes, o barro lá em Brumadinho. Então veja que os bens terrestres, eles são transitórios e fugazes, né? Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Agora, há pouco tempo passou na televisão o golpe dos bitcoins, né? Então, você que investe aí, você tome muito cuidado, né, com os seus representantes. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam e não roubam, no versículo 20. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Jó capítulo 1, 21. Esse camarada aqui, na sua época, era o homem mais rico da terra, né? E ele já entendia que tudo isso, quando ele morresse, ia ficar aqui. Então ele não colocou a sua confiança naquilo que ele tinha. Ele confiou, acima de tudo, em Deus. Por isso que ele conseguiu sobreviver a tantas tragédias que aconteceram na sua vida. Tá? E eu e você também devemos nos espelhar nesses exemplo de Jó e nas palavras que Jesus falou. Número 3, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Primeiro, Jesus não estava condenando adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, e aí ele dá o exemplo de Abraão,
exemplo de Isaac, o exemplo de Jacó, o exemplo de Salomão, né? O próprio Davi, né? Foi extremamente rico, né? Então é importante destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então, Jesus não condenou a pessoa a ter bens materiais. O crente que conhece as Escrituras sabe que tudo o que temos pertence a Deus e que toda bênção vem de Deus. Como ele criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo. E o homem não é dono de nada. Isso aqui precisa ficar muito claro, muito consciente para o cristão. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta, né? Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um e todas as coisas lhes eram comuns. Atos 4:32. Então, as pessoas se ajudavam, as pessoas investiam umas nas outras no reino de Deus, as pessoas abençoavam a vida uma das outras, né? Então, o cristão, ele tem que tomar cuidado para não ser acumulador, e isso vai ganhar o seu coração, ele vai acabar se tornando servo da sua riqueza. Resumindo, a riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação. Invista em riquezas no céu. Tudo que você fizer, faça sabendo que você está depositando no tesouro celestial. Quando você chegar lá, estará tudo lá, te esperando, tá? Aqui na terra, o que você acumular, quando você morrer, vai ficar tudo aqui. Então não vai te valer de nada na hora que você atravessar do outro lado, tá? Do jeito que nós nascemos, nu, pelados e sem dente, é da mesma maneira que a gente vai voltar para lá, tá? Então, número 2, a idolatria ao dinheiro. É aqui que é o cerne da lição, do problema, a idolatria ao dinheiro. Número 1, o coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Isso é muito difícil, mas se você assistiu a aula anterior, quando falamos de oração e jejum, é através dessas disciplinas espirituais que a gente consegue colocar o coração no lugar certo. Não deixar essas coisas entrar no coração. Agora, quando o crente, o cristão não ora, não jejuma, não quer ir à igreja, não quer ler a Bíblia, aí fica realmente muito difícil, né? Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Em breve, Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo, porém, as nossas obras serão aprovadas pelo fogo. Eu vou ler aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, 1 aos Coríntios 3:15. 1 aos Coríntios 3:15. Também a Bíblia de Estudo Pentecostal é excelente, você deve ter a sua, né? 1 aos Coríntios 3:15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, a nossa obra, tudo que nós fizermos, né, já tivemos uma aula sobre a hipocrisia, né, sobre a motivação do nosso coração. Então, você muito cuidado com isso, né? O que você está fazendo, qual é a sua motivação, qual é a sua intenção, né? Olha bem para o seu coração, para você não estar fazendo uma coisa em vão, que depois vai passar pelo fogo, vai ser queimado, você vai perder tudo, tá? Então, cuidado. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo
infiel, está lá em Lucas 16, tá? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, essa que eu acabei de usar, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Então, quando a pessoa começa a acumular, né, isso já mostra a cobiça, já mostra a injustiça, já mostra o apego que essa pessoa está aos bens materiais. Então, o coração precisa estar no lugar certo, em Jesus. Segundo, idolatrando a mamon, né? Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouro na terra ou nos céus. Qual banco você vai investir? Qual banco você vai depositar? No céu ou o banco da terra? Servir a Deus ou a mamon? Servir a Deus ou servir às riquezas? Lembre-se que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja a lealdade do seu povo. Tá? Então aqui são dois deuses, Deus e Mamon. Você tem que decidir qual você vai servir. Não adianta ficar dentro de uma igreja acumulando riquezas dentro dessa famigerada teologia da prosperidade e o seu coração está na riqueza. Não, mas eu sou da igreja tal, eu tenho credencial, eu tomo ceia, mas o seu coração está na riqueza. Se Jesus voltar, você vai ficar com as riquezas. E a igreja vai subir com Deus para a glória. Então é muito séria esta questão para que nós tomemos um posicionamento. Depois ele diz, Deus deseja a lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Igreja, Deus, ceia, vida espiritual, isso aí já era. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Cuidado, o que é que está ganhando o seu coração? O que tem no seu coração de mais importante? Quero te dizer, isso é idolatria. Se não for o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se não for o nosso Deus, Salvador e Criador, isso aí é idolatria. Cuidado. Número 3, a riqueza que foi condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, lá em Lucas 12, Jesus aponta 3 erros cometidos por esse homem. O primeiro, ele achava que tudo o que sua alma precisava era bens materiais. Já estava aí o erro, que é o que acontece com alguns de nós. Em segundo lugar, ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. Ele se achava o tal, ele se achava melhor do que todo mundo, maior do que todo mundo. Então, a essência da vida para ele consistia nos bens materiais. E o terceiro erro que ele cometeu foi acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar tudo aquilo, toda a sua riqueza, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Ou seja, a qualquer momento, e pode ser agora, a igreja pode ser arrebatada, ou eu ou você podemos ser chamados para o outro lado, para
a vida eterna ou a morte eterna para os perdidos, para os ímpios, né? Então ele esqueceu desse detalhe, que ele não era dono do tempo dele e da vida dele. Então Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança que a pessoa coloca nas riquezas. Infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. A maioria de nós só pensa em dinheiro, só pensa em prosperidade. Em qualquer lugar que você vá, as pessoas só estão conversando sobre isso: carro, dinheiro, prosperidade, né, lucros, quanto eu vou ganhar, benefícios materiais, né? As pessoas preocupadas somente com isso, mesmo dentro de uma igreja, né, que é um lugar santo, é um lugar que nós devemos servir ao nosso Deus com transparência. Número 3, vivendo a quietude espiritual em Deus. Vejamos o que é isso. Primeiro, os males advindos das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas também as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência também podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Então, veja que as preocupações, elas devem estar sob controle, não é sobre controle, elas têm que estar debaixo do nosso controle, né? A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. É aqui que se manifesta a verdadeira fé, né? Diz uma frase que Deus quer para a gente não se preocupar, porque Deus não se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus já está lá. Então a gente já está garantido, né? Então o futuro, essa preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Lá o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo de que precisamos. Deus, ele é a nossa providência, ele é o nosso pastor. Ele é aquele que cuida de mim e de você. Então, acalme o seu coração. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços. Lucas 10, do 38 ao 41. Maria escolheu ouvir Jesus. Marta escolheu cuidar da casa, né? Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Então, cuidado com o seu devocional. Tenha um tempo para a sua oração matinal. Leia um texto bíblico. Medite um pouquinho na palavra de Deus antes de começar os seus afazeres, né? Acorde mais cedo um pouquinho, né? Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Devemos estar conectados com Deus 24 horas por dia, e isso nos livrará dessas perturbações, desses desequilíbrios. Então, os males, tomar cuidado com os males advindos das preocupações. Segundo, vivendo sem inquietação. Talvez você me diga, irmão Álvaro Bruno, isso aí é impossível. Não, se você olhar comigo para a Bíblia, você vai ver que é possível. O materialismo afastou o homem de sua quietude, afastou o homem da sua simplicidade,
afastou o homem do contato com a natureza, da qual ele poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Tá? Então veja que materialismo fez tudo isso. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves, né, da natureza. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Então, vê as aves, os pardais, todas as aves, Deus cuida, os animais, Deus cuida. Então, só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Ou seja, nós somos muito mais importantes do que os animais irracionais para Deus. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós. Então, Paulo escrevendo aos Filipenses e Pedro escrevendo a sua carta, ele diz que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Como é que eu faço isso? Através da oração, através do jejum, através da oração pela madrugada, passar mais tempo com Deus, ler a palavra de Deus, exercitar as virtudes eclesiásticas, as práticas, as disciplinas espirituais. Isso vai te livrar das inquietações, vai te livrar de estar preocupado com o dia seguinte. Tá? Número 3, estamos caminhando para o final. Vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, não viva preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos. De que maneira? Confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Ou seja, se você ficar preocupado com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, você não vai poder fazer nada. Você não vai poder acrescentar, você não vai poder mudar nada. Então Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, né, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo elas morrem, logo elas se tornam inexistentes. Mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará ele dos seus filhos, de mim e de você? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mateus 6,33. Tem que ser em primeiro lugar. Você busca a Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida? Você busca o reino de Deus e a justiça do reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? Se você faz isso, meu amigo, você está sossegado, você está no caminho da prosperidade. Nesse tempo marcado então pelo imediatismo e pela ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele nós encontramos descanso. Por isso que é tão importante a oração e o jejum. Ah, você não assistiu essa aula? Meu amigo, está aqui na playlist. Dá um clique lá, assista lá, que nós falamos sobre oração e jejum, disciplinas espirituais. E você com certeza viverá sossegado em Deus. Tá? Então aqui no resumo ele diz: as preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. Tá? A palavra-chave dessa lição qual é? Qual é? Ansiedade. Cuidado com a ansiedade. Controle a ansiedade
através do jejum, da oração e da fé e confiança em Deus. Assim nós terminamos a lição número 10 do dia 5 de junho de 2022. Nossa segurança vem de Deus. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei. O seu gostei é aquele negócio assim, ó. Tem um negócio aí embaixo assim, ó. Tem um assim, tem um assim. Você que sabe, você escolhe. Eu prefiro que você dê esse aqui. Mas se dê esse aqui também, não tem problema não. Deus será glorificado da mesma maneira. Não esqueça também, comente alguma coisa aí. Dê um glória a Deus para eu saber que você está vivo. E até a próxima aula, se Deus quiser.